Boa noite a todos os estudantes do segundo ano do ensino médio. Eu sou o professor João, estou aqui com vocês no nosso horário de aula oficial para apresentar o projeto de pesquisa que nós estamos desenvolvendo sobre muitos feminismos, intitulado Para que feminismos hoje? Então, rememorando, semana passada, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-reunião, a gente falou sobre o regulamento da Feira de Ciências, quais eram os requisitos para nossa participação e como deve ser o nosso relatório. Nós vimos também as partes iniciais do nosso projeto, que é a introdução que foi escrita por vocês, estudantes, e transcrita por mim, através dos seus roteiros de atividades semanais. Falamos também dos aportes teóricos que nós estamos investigando, que são os conhecimentos de feminismos, e examinamos um pouco melhor a questão problema. A questão problema, ela quer saber que tipo de eficácia o uso de éticas feministas pode ter nas nossas relações práticas hoje. Então, como é que o feminismo pode contribuir para o nosso bem-estar, para a nossa segurança, para a nossa liberdade, para a nossa autonomia, e melhorar as nossas condições de vida, nós como indivíduos e nós como estudantes de filosofia do ensino médio. Tá bom, então eu vou começar aqui a compartilhar a tela, que é a nossa interface que nós estamos usando aqui na nossa sala de aula virtual. Então, estou aqui apresentando. Esse aqui é o nosso documento que será enviado à diretoria de ensino, tá? Então, lembrando que nós estudamos as 3 ondas do feminismo nos nossos roteiros de estudo. A Amanda, a Sabrina, o David, o Douglas, a Fernanda e a Nicole são os nossos principais contribuintes. No entanto, o projeto ele é da turma toda, porque ele surgiu dentro de sala de aula, e agora nós estamos adaptados para o isolamento social. Então, voltando aqui, nosso projeto de pesquisa ele é da área de ciências humanas, ética e direitos humanos, principalmente, e filosofia e educação. O que nós pretendemos é verificar qual é a eficácia das intervenções interseccionais, lembrando que o conceito de interseccionalidade é muito chamado pela Angela Davis e a Kimberly Crenshaw, do nosso vídeo de aula anterior, e queremos saber qual é a eficácia dessas éticas aplicadas no tratamento das formas de humilhação que existem no nosso cotidiano, na nossa comunidade escolar. Por isso, vamos ver aqui na metodologia. Então, estamos aqui na parte da metodologia. Aqui, nós vamos descrever detalhadamente qual foi o planejamento, o desenvolvimento das ações que se articulam à nossa questão-problema. Para que feminismos hoje? Temos aqui também 3 procedimentos que foram realizados pelos estudantes do projeto. E, então, eu vou contar um pouco sobre a origem desse projeto. Bom, a origem desse projeto, ele surgiu em uma das minhas investigações de feminismo, porque eu sou muito próximo dessa nova perspectiva ética, e a nossa bibliografia, ela é originalmente usada pela professora Cleme Ferreira Blaud. Muito obrigado, Cleme, pela bibliografia que você apresentou no seu curso. Nós estamos dando
um bom uso para ela. Uma bibliografia riquíssima, aulas riquíssimas da professora Cleme, que apresentou As Pensadoras no USP Escola de 2017 e que gentilmente cedeu esse trabalho dela para que nós possamos dar continuidade para esse assunto tão importante que são as nossas relações interpessoais e a nossa qualidade de vida, como uma comunidade, como uma sociedade de respeito. Então, surgiu dessa professora e nós começamos a trabalhar essa bibliografia em sala de aula, em ocasião da Semana de Luta pela Vida da Mulher, começamos a apresentar na nossa lousa. E, o feminismo, ele veio muito a calhar na nossa escola, porque eu, como docente, pude constatar alguns entraves e algumas barreiras na saúde afetiva dos nossos estudantes. Nós temos estudantes que são de outros estados e que, ocasionalmente, eu percebia uma espécie de xenofobia, ciente, inclusive, homofobia, distanciando, assim, no cotidiano da sala. E isso não é só da nossa sala, também de muitas escolas, por isso que o feminismo, ele tem uma participação bastante especial na minha hipótese de pesquisador. Então, seguindo esse itinerário de estudos de filosofia focado nas pensadoras e não nos pensadores, que já são tradicionais, nós procuramos ver como é que isso pode repercutir na constituição da identidade do adolescente, como ele pode desenvolver um caráter ético mais saudável para ele mesmo e para os outros. Justamente tentando enfrentar e bater de frente com essas formas de humilhação sociais que acontecem tanto na nossa sala de aula, quanto no nosso ambiente de trabalho, acontecem também dentro da nossa família, e isso tudo está disseminado porque nós estamos numa sociedade patriarcal e numa sociedade misógina que funciona com uma lógica de dominação. Então, os feminismos, eles vêm para criticar essa lógica de dominação e investir numa lógica de cooperação, de solidariedade, certo? A nossa primeira etapa, nós usamos um instrumento bibliográfico, que é a ficha de pesquisa. Como o estudante operou com essa ficha de pesquisa segundo os procedimentos metodológicos da síntese humana? O estudante foi designado a um grupo, que são os nossos 5 períodos, investigados dentro do feminismo, e se aliou a uma pensadora em particular. Então, dentre as 12 disponíveis e oferecidas para o nosso estudo, o estudante do ensino médio ficou amigo de uma pensadora e foi responsável por investigá-la. Investigá-la em quais critérios? Esses critérios desse instrumento, que é a ficha de pesquisa, ele procura saber a história de vida da pensadora, quem é essa mulher, por que ela é importante e qual é a relevância dela. Também os conceitos que estão nas obras, o que essa moça disse para a gente que pode ser útil, quais os conceitos que ela está operando, o que esses conceitos significam e como nós podemos vê-los aqui, agora, onde estamos, no nosso momento. E também, como se trata de filosofia, nós também investigamos o espírito da época e o contexto desse pensamento, para localizá-lo e saber exatamente onde ele estava, por que ele estava e o que ele queria. E o último campo desse instrumento de pesquisa, que é a ficha bibliográfica,
exigia que o aluno refletisse sobre os três campos anteriores, ou seja, a história de vida, os conceitos das obras, o espírito de época, contexto, como esses pensamentos podem repercutir no combate, no combate à nossa ética que nós já temos, que é tradicional, que é essa que eu falei, que é de dominação. Então, que ideias são essas que podem lutar contra o patriarcalismo e a misoginia de forma micropolítica? Como é que essa ética pode entrar em nós? Como nós podemos aderir a ela? E que benefícios nós vamos ter se usarmos dessas estratégias que as pensadoras elaboraram em suas obras? Então, esse foi o primeiro instrumento metodológico usado, uma ficha bibliográfica de pesquisa. Ah, as fontes de pesquisa dessa primeira etapa, elas foram construídas ao longo dos nossos estudos e o desenvolvimento das nossas aulas. Então, primeiro nós nos, nos colocamos na pesquisa e falamos assim: tem 12 moças que são importantes, vamos estudá-las. Elas precisam ser conhecidas, nós precisamos falar delas porque o momento pede. Então, essa bibliografia foi desenvolvida aqui. Estou mostrando aqui os textos disponíveis aqui no nosso próprio Google Drive da pesquisa, que fomos visitando a bibliografia inicial do curso As Pensadoras e colocando para que eles fossem estudados e sistematizados com o objetivo da ficha bibliográfica. Então, nesse instrumento da ficha bibliográfica, nós temos textos na mão dos estudantes para que eles reflitam. Não vou falar especificamente dos textos, então, só passando aqui no protofeminismo, eles seguem esse mesmo esquema. Os textos, o nome da pensadora, esse texto aqui está disponível em outro lugar, mas todas as fichas disponíveis para os estudantes consultarem estão aqui nesses grupos, que são 5 grupos, e o grupo do anarquismo foi cancelado por falta de adesão dos estudantes. Então, basicamente, em termos reais, em termos efetivos que nós realizamos, de fato, eu e os estudantes que estão participando dessa orientação. O grupo da terceira onda, da segunda e da primeira. Foram os que tiveram autoria. Aqui nessa parte estão as autorias dos estudantes, que foram os resultados da primeira etapa metodológica. Então, aqui ainda falando sobre os instrumentos de pesquisa que nós temos. Na segunda etapa, nós usamos essas fichas de pesquisa preenchidas, depois de estudadas e pesquisados os textos, e usamos essas fichas dispostas num grupo de WhatsApp, no estilo de um fórum assíncrono. O fórum, ele já é assíncrono, mas eu quero reiterar que é assíncrono porque até então nós não nos reuníamos, não gravamos essas reuniões presenciais que é esta agora. Então, houveram 2, 3 semanas para que os estudantes lessem a legislação desse instrumento, porque ele tem uma regra, ele tem um rigor, que é o estilo do fórum. O estilo do fórum tem, nesta minha versão, 5 critérios para participar. Primeiro, a identificação, ou seja, ideias que surgem devem ser correspondidas ou mais aproximadas ao pensamento de uma pensadora ou de outra, ou de uma época, que esse é um trabalho de pesquisa e de, enfim, tratamento desses dados. A identificação é importante, saber o que é.
A segunda forma de participação no fórum era a realização de uma síntese, em que o participante, no meio dos seus estudos e dos seus conhecimentos de vida, ele enviava uma frase para resumir um dos campos da bibliografia, dizer algo que fosse ser alguma conclusão dos nossos estudos sobre a ética dos feminismos. A terceira forma de participação era realizar uma análise, em que o estudante poderia abrir uma das afirmações que estão nos nossos textos e verificar quais elementos estão nesse pensamento, o que a pensadora levou em conta, porque isso serviria e serve para que nós possamos entender a relevância prática dessas ideias feministas. Então, identificar o que é, sintetizar as ideias, analisar e, finalmente, criticar, que são as atividades que caracterizam o exercício da filosofia. Então, nessa crítica, nós tivemos algumas boas mensagens dos nossos participantes, batendo de frente com isso que nós identificamos, e junto dessas pensadoras feministas, que é o patriarcado e a misoginia. Então, o estudante, ele lidava com essa ficha já pronta, vindo de outros grupos também, de uma maneira unificada, e procurava verificar como é que essa ideia é problemática nos dias de hoje. E outras modalidades de participação, como comentários, sugestões, curiosidade, os interesses e as relações possíveis entre todas essas ideias, porque o feminismo, ele não é uma coisa só. Existem muitos feminismos, e todos eles são relevantes e têm alguma contribuição. Então, por mais que o estudante não fosse concordar muito com as ideias de uma pensadora ou de outra pensadora, não era essa pensadora que estava realmente em questão. Era como essas ideias podem surtir efeito para a gente. Então, o Fórum de Filosofia foi o segundo instrumento utilizado na nossa metodologia, e ele procurou discutir realizando uma atividade filosófica, que é a identificação, a síntese, a análise, a crítica e tudo mais que será sempre bem-vindo na filosofia, quando se trata de um fórum. Então, este foi o segundo instrumento de pesquisa utilizado nos projetos. Aqui. Agora, a terceira etapa da nossa pesquisa começa agora a envolver a família do discente, do estudante, do aluno, a equipe escolar, nossos amigos, pessoas que convivem com a gente, que têm esse contato interpessoal, através de um formulário que eu vou disponibilizar assim que eu puder socializar as questões com os orientandos do projeto, porque esse é um instrumento que veio das duas outras fases, mas como nós somos pares científicos, nós temos que ter concordância, nós temos que examinar esse objeto antes de colocá-lo no mundo. Esse é uma segurança, um resguardo entre nós que somos membros. Então, nessa nova etapa, que vai começar logo mais, nós vamos fazer um mapeamento de qual é o discurso sobre a mulher, qual é o discurso sobre a humilhação e qual é o discurso que está corrente na nossa comunidade sobre as ideias do feminismo. Vamos tentar verificar quais são os efeitos do patriarcalismo e da misoginia na nossa concepção pessoal, na nossa concepção
como indivíduos e o que pensamos disso. Além disso, a ideia dessa terceira etapa, que é muito importantíssima, é que o estudante de filosofia que realizou essa atividade filosófica do fórum e que já se inteirou dos aspectos bibliográficos, ou seja, o conhecimento de leitura, conhecimento dessas ideias feministas, que ele possa orientar o seu núcleo familiar, os seus colegas de trabalho, ou as pessoas com as quais ele convive, sobre o que é essa ética do feminismo, quais ideias estão em jogo, as ideias estão em pauta, qual é o desafio, quais são as barreiras. Então, parte de ser pesquisador é fazer com que esse conhecimento que nós estamos pesquisando seja disseminado entre as pessoas que estão ao nosso redor, e que eles possam ser benéficos. Então, esse é um conhecimento muito específico, muito caro, porque são pensadoras que falam como mulheres, que falam como pessoas relevantes e que falam como representantes da filosofia. Então, nós, como pesquisadores, temos a responsabilidade de fazer com que esses conhecimentos tornem-se vivos, no aqui e agora que nós estamos entre as nossas pessoas. Porque talvez seja algum descuido, mas nesse tratamento entre as pessoas pode existir humilhação, pode não existir a dignidade e o reconhecimento do que está acontecendo, a violência física e psicológica entre as pessoas que estão isoladas também é um problema muito grave, sério, e, e isso vai ao infinito, porque é um tema muito presente aos olhos de nós pesquisadores. Então, nós temos que ter um olhar treinado nessa etapa, e o que se espera que o estudante faça com esse instrumento de pesquisa que é o mapeamento social. Espera-se que o estudante, ao socializar as questões, possa não é uma questão de avaliar a pessoa, avaliar o caráter da pessoa, mas ver quais pontos são problemáticos nesse discurso, que é feito a partir dessas questões, da pessoa entrevistada, e que pontos nós podemos destruir, que pontos nós podemos argumentar, que pontos as éticas feministas vão ser legais para que a gente tenha uma boa repercussão desses conhecimentos que estamos investigando. E, então, esses são os 3 instrumentos de pesquisa que nós usamos, e vamos verificar esse terceiro instrumento para que ele possa circular entre os grupos de amigos e de familiares e todas as pessoas que são muito bem-vindas na participação dessa pesquisa de ciências humanas. Estou apresentando a tela aqui. O Gisele chegou aqui. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Legal. Agora eu vou discutir nesse vídeo que está gravando os resultados que nós tivemos e a expectativa depois agora que eu falei sobre as metodologias que foram usadas, tá? Obrigado por vir. Tá certo, João. Então, esse aqui é o rascunho do 7º item, e nós temos aqui o primeiro resultado. O primeiro resultado
o banco de textos que nós temos disponíveis nesse diretório, que eu estou explorando aqui no ambiente. Os 5 grupos, quer dizer, os 4 grupos, eles têm textos que foram construídos. Então, nós temos um primeiro resultado, que é esse banco de textos. Aqui, na tela, estão os textos que foram construídos e fixados com a nossa bibliografia e que foram usados pelos estudantes. Então, isso aqui é o primeiro resultado que foi construído, que é um diretório de textos de filosofia. A expectativa de resultados do primeiro instrumento bibliográfico já foi tratado, que era o foco nesse quarto campo aqui, que é o direcionamento da nossa pesquisa, quais impactos desses conceitos nas nossas condutas éticas. E o segundo resultado são as fichas sistematizadas que foram usadas nos fóruns. Então, depois dessa pesquisa de acompanhamento bibliográfico feito pelos estudantes, depois de eles estudarem esses conceitos e refletirem no fórum, nós temos um resultado de uma discussão que foi o tratamento de dados dado pelos alunos e que sou o orientador. Então, depois de executar a identificação, a análise, a síntese e a crítica desses conhecimentos, existe esse resultado que é na aprendizagem do aluno e que é necessário para a terceira etapa. Então, esse resultado é um recurso humano, vamos dizer assim. E nessa mesma etapa, nós procuramos ainda produzir o próximo instrumento de pesquisa, que é o formulário da entrevista, que logo irá circular depois que os orientandos derem o seu ok, o seu consentimento na qualidade desse instrumento. Então, eu vou explicar basicamente como é um instrumento, como é esse formulário de entrevista que é voltado para a comunidade. Cada questão busca investigar um aspecto do período histórico que nós investigamos. Então, em sala de aula, voltando, nós começamos a fazer uma introdução do que são os muitos feminismos e nos voltarmos para os dois principais conceitos desse projeto, que é o patriarcalismo e a misoginia. Então, nessa introdução, temos aqui uma primeira pergunta, né, que é sobre a visibilidade das mulheres, a vivência comum. Então, onde é que estão essas mulheres na nossa vida de fato e o que elas fazem? No grupo 1 do próprio feminismo, que busca investigar os conceitos de direito à cidadania e educação, nós tivemos como resultado do fórum essas duas questões. Qual é o discurso que nós temos sobre o que é mulher, sua essência, sua caracterização? E a terceira pergunta, ela trata de qual é o nível do reconhecimento dos limites que existem no respeito à dignidade feminina. Lembrando que nesse período histórico houveram muitas lutas para ter acesso à vida e um pouco mais de possibilidades. No grupo 2, que é a primeira onda do feminismo, que buscou investigar os conceitos de sufrágio, propriedade e trabalho, surgiram do nosso fórum essas questões que como está a participação da mulher nos assuntos domésticos, de relevância ela tem, qual a importância desse ambiente. Além disso, quais são as condições trabalhistas e as relações profissionais que existem para as mulheres no mundo de hoje. Então, nesse formulário, o estudante ele irá ler esse texto,
que é o texto que foi dado em sala de aula, para que ele instigue e traga à mente esse percurso do feminismo que ele estudou nos nossos roteiros de atividades semanais. Então, a ideia desse instrumento de pesquisa é que esses conhecimentos possam ser trazidos à consciência e levados em consideração, e, ao mesmo tempo, a partir, usando esses conhecimentos, que nós possamos fazer um mapeamento do discurso que se tem sobre a mulher. Então, para poder agir, nós precisamos saber onde nós estamos pisando, com quem nós estamos falando, que discurso nós devemos lidar. Porque simplesmente negar uma discussão, em se tratando de ética e relacionamentos interpessoais, não, não me parece ser sensato. Então, são os resultados, expectativas de resultados para esses dois primeiros grupos de perguntas que são referentes aos períodos do feminismo. Então, quarto grupo, que é segundo o feminismo, que busca investigar os conceitos de sexualidade, de família e da classe social, surgiram as questões sobre os direitos trabalhistas, que começaram a surgir para lutar contra a existência e as repercussões da misoginia na nossa sociedade. E quais são as perspectivas de emancipação pessoal que existem disponíveis para as mulheres? Além disso, essa oitava questão busca saber como é que a cooperação interseccional pode contribuir para a liberdade. Lembrando que o conceito de interseccionalidade é trabalhado pela Angela Davis, e nós temos uma ficha especial dela, que é parte da Semana de Combate ao Racismo, que na filosofia são dois roteiros, um de filosofias orientais, um de filosofias africanas, e essa experimentação especial da Angela Davis, para a gente ver o que o feminismo interseccional tem para contribuir com a gente. Bom, agora, da discussão da terceira onda do feminismo, que buscou investigar os conceitos de diversidade e gênero, nós temos duas questões de, de psicologia. Essas questões surgiram dos estudos de Carol Gilligan, que é uma estudiosa e psicóloga estadunidense que ainda está viva, assim como Angela Davis. Ainda bem que elas estão vivas, para que a gente possa honrá-las e, enfim, estudá-las, porque elas são muito legais. Que faz parte também desse mapeamento social ético. Que pergunta assim, como você se relaciona com as regras, na maior parte do tempo, como você se relaciona com o outro, na maior parte do tempo. Então, essas questões, elas vieram para que a gente pudesse refletir e que esses conhecimentos ficassem vivos na nossa vida de aqui e agora. Então, finalizando a apresentação desses resultados parciais até agora, qual foi a grande expectativa que a gente teve fazendo todos esses instrumentos e estudando todos esses textos? Que a nossa responsabilidade entrasse em pauta, que nós nos assumíssemos como agentes educadores e reconhecer que em algumas situações que nós vivemos, nós não podemos ficar calados, e nós precisamos ter um embasamento científico para isso, e isso está na filosofia, como parte das ciências humanas, para dar uma visão do que nós podemos fazer, de como nós podemos agir, que são essas éticas do feminismo. Que essas éticas do feminismo propõem uma lógica diferente de se relacionar, que é a lógica da cooperação, e não a lógica da dominação. E queremos fazer com que isso floresça, fazer com que os estudantes se posicionem, se manifestem,
em redações, em vídeos, em áudios. Lembrando que o produto desse projeto ele vai ser todo virtual, tudo online, porque nós ainda não retornamos e vamos terminar o projeto antes de retornar, com certeza. E que nessa troca e nessa socialização de conhecimentos, que estamos agora nessa terceira etapa, que houvesse uma melhoria nos laços de respeito, que houvesse um reconhecimento da identidade das mulheres, da sua importância e de nós mesmos. Como nós podemos nos beneficiar dos feminismos. Então, tem duas redações aqui que foram enviadas, que são produções aqui da Amanda e a Fernanda, elas enviaram duas redações muito legais, que vão ser apresentadas como produto do projeto. Aqui, agora, eu e os meus orientandos precisamos executar, colocar em prática essa terceira etapa, que é com a comunidade, finalmente, e elaborar essa parte que é a contrapartida social. Então, o nosso documento, ele está desenvolvido até essa parte. E o desafio é esse, fazer com que as nossas ações sejam realmente transformadoras e realmente educativas, usando a tecnologia e a nossa comunicação. Então, o produto final para esse projeto são as nossas redações, os nossos textos de manifesto e essa socialização das questões com a família. Tem uma parte que é muito importante e que nós devemos dedicar bastante atenção, que é o registro. Então, para o estudante que está acompanhando essa apresentação, vamos dizer que ainda falta um pouco de capricho, um pouco mais de explicações. No entanto, começando aqui, contando a origem do projeto, do curso da CREME, que foi apresentado no USP Escola de 2017, as pensadoras, e da nossa sala de aula. Então, nós como pesquisadores dentro desse projeto, o que eu acho que vai contar mais é a maneira que nós relatamos essas três etapas que já cumprimos, essas duas etapas que já cumprimos, essa terceira etapa, que o relato pessoal do pesquisador vai ser muito importante, interessante, para que nós possamos anexar e fazer com que as outras pessoas de fora da nossa escola e da coordenadoria da educação possam entender esse projeto de pesquisa em ciências humanas que nós estamos realizando e que as outras escolas também possam tomar esses mesmos passos e realizar essa mesma ação na sua escola. Lembrando que a nossa grande hipótese, a nossa grande questão é para que feminismos hoje? Então, essa foi a apresentação do documento, falei da metodologia, dos resultados e dos próximos passos que tomarei. Então, vou encerrar o compartilhamento da tela. Foi um tempo certo. Bom, agora eu vou publicar esse vídeo e entrar em contato com os orientandos, o que me parece que será muito caro nesse projeto é a redação bem feita desses registros do diário de bordo. Então, eu vou pedir que eles assistam esses dois vídeos, que são a socialização do projeto até agora, para que eles tenham essa noção. Então, provavelmente será o Douglas e a Fernanda, que eles estão tendo mais autoria, que farão esse diário de bordo.
que é um atendimento especial de redação e olhar vírgula por vírgula do que a gente fez e do que a gente escreveu e reconhecer. Então, é basicamente isso. Você vai parar a gravação agora, João? Eu apresentei, Já acabou a gravação ou ainda tá? então eu vou encerrar aqui a gravação. Isso. É isso, galera. Obrigado por terem assistido o vídeo. Obrigado. Lembrem-se, feminismos agora, importantíssimos. Vamos lá, não tem desculpa. A gente precisa agir, a gente precisa pôr a mão na massa. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.